Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Lembrando que esse material que o professor André Magalhães estou disponibilizando para vocês foi baseado no material do professor Tiago Cajaíba. Vamos em frente. Chegamos então no tópico de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou IDS. O que é que significa um IDE? IDE é um termo em inglês que é o Integrated Development Environment, ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento. É um programa de computador, como qualquer outro programa de computador, mas que possui, né, de diferença, algumas características e ferramentas que são específicas, né, para o desenvolvimento de software, que elas apoiam o desenvolvimento de software. Tá? Elas ajudam a gente a agilizar todo o processo. Então, um bom IDE possui pelo menos 4 funcionalidades. Tem um editor de código-fonte, tem um compilador, né, da linguagem que você está programando para a linguagem de máquina, um linker, que a gente vai explicar mais tarde, mas é fundamental também, porque ele junta várias partes, vários códigos-fontes, transforma em uma coisa só, e um depurador, debugger, que ajuda a gente a encontrar possíveis erros no código-fonte. Então, o editor, como eu falei rapidamente, ele edita o código-fonte do programa escrito nas linguagens de programação suportados por aquele IDE. Vamos pensar, por exemplo, no Word. O Word é um editor de textos, então ele pega o texto que você estiver escrevendo, tá? E você consegue colocar um texto negrito, um texto em itálico. Tá? Quando a gente está falando em editor de linguagem de programação, existem outras características importantes. Né? Você pode não precisar botar em itálico, pode não precisar colocar em negrito, mas uma coisa, por exemplo, que é importante é que os comandos da linguagem fiquem ressaltados. Por exemplo, se você escrever o comando while, que é um loop, se ele ficar com uma cor diferente, você consegue identificá-lo mais facilmente dentro do código-fonte, porque cada comando tendo uma cor diferente, você encontra cada comando da linguagem que você estiver programando. Tá? Enquanto variáveis podem ter uma cor diferente, código que não esteja funcionando, o editor é responsável por analisar então o código-fonte que você está produzindo e indicar possíveis problemas ou sugestões. Tá? O compilador ele vai pegar esse código-fonte que você gerou, tá? E vai transformar em linguagem de máquina. Ou seja, você não precisa mais saber programar em linguagem de máquina. Basta que você tenha um compilador que transforme o código-fonte que você está produzindo em linguagem de máquina. Tá? Então o compilador é fundamental para o IDE. Já o linker, ele tem uma característica também importante. Aqui no nosso curso a gente vai ter apenas um único arquivo de código-fonte, tá certo? Mas na próxima disciplina a gente vai trabalhar com funções, tá? Então é muito melhor você trabalhar com funções, colocando cada função em um arquivo separado. O linker ele faz o quê? Ele verifica o seu código-fonte, verifica quantos arquivos separados fazem parte do seu sistema e antes de compilar ele transforma todos aqueles códigos-fontes em um único e geram um único executável para o seu sistema. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. O linker ele resolve esse problema para você. Já o depurador ou debugger ele ajuda a corrigir, encontrar e corrigir vários tipos de problemas ou defeitos que a gente comete, né, ou passa durante o processo de desenvolvimento de software. Tá? Coisas que, por exemplo, visualmente ao analisar o código-fonte a gente não encontra, a gente pode achar utilizando o debugger. Coisas do tipo verificar qual o valor que uma variável está recebendo em determinado ponto do código, às vezes ajuda a gente a entender por que o código está dando erro. A gente não vai trabalhar nessa disciplina com debugger, mas é importante que vocês saibam o que um IDE possui como base e saibam a importância de cada coisa que o IDE fornece. O IDE que nós vamos utilizar é o Dev C++, é um IDE gratuito, bastante poderoso, ele usa internamente um compilador chamado GCC,
tá? É o mesmo compilador utilizado para gerar o sistema operacional Linux, né, que é muito conhecido hoje em dia, e um outro sistema operacional que está se tornando muito conhecido, principalmente para telefones, que é o Android, que é feito pelo Google e é baseado no sistema operacional Linux. Tá? A gente não vai usar uma versão qualquer do DevC++. Tá? A gente vai usar uma versão chamada Portable ou Portable, que não precisa não precisa instalar na máquina. Você pode descompactar essa versão num pendrive, tá certo? Ou em qualquer diretório, porque às vezes a gente não tem permissão de instalar programas num computador. Então a gente optou nessa disciplina por usar essa versão especial. Tá? Então basta que você tenha o compilador descompactado num pendrive ou em qualquer pasta do computador, que ao executar ele vai funcionar normalmente. Para que vocês tenham acesso ao DevC++, vocês podem encontrá-lo através de dois links. Ou indo direto no site do projeto, tá? Que é esse primeiro link que vocês possuem aqui, tá? Que fica no SourceForge, ou clicando diretamente no link inferior. Tá? Como esse link inferior já está atualizado na última versão de quando eu estava criando esses slides, se você clicar no link, ele já vai habilitar para você fazer download do arquivo. O link superior é caso o tempo passe e saia uma nova versão, você pode acessar o site do projeto e capturar essa nova versão. Tá certo? Nesse slide você pode ter só uma noção de como é a carinha do DevC++. Tá? Então, vocês têm um ambiente em que você pode abrir arquivos, editar algumas coisas. Aqui, nessa parte, é o editor que eu já falei para vocês. Tá bom? Você pode ver que aqui em cima tem um menu chamado Debug, que faz com que você utilize o debug, a ferramenta de debug dele. Aqui em cima, já ao lado, tem o Execute, que serve para compilar o código-fonte que você vai utilizar, ou que você está gerando. Tá certo? Então, isso é só uma breve visualização da IDE DevC++. Um novo vídeo que eu vou postar para vocês vai explicar como é o processo de instalação, né, desde o download até fazer esse exemplo aqui que vocês estão vendo na tela, que é o primeiro Olá Mundo da gente.